Autor de mais de 100 leis, sendo que a de maior destaque é a lei do ICMS ecológico. Atualmente é superintendente regional do Trabalho e Emprego no Paraná. Neivo Beraldin vai conduzir a palestra sobre ICMS ecológico. A espécie humana surgiu na Terra há cerca de 3 milhões de anos. E surgiu como uma vocação admirável, a de transformar tudo à sua volta. Transformamos pedra em ferramenta, planta em roupa, chão em milharal, milho em pipoca, trigo em pão, água em energia, papel em literatura, silício em videogame, petróleo em velocidade. Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando plenamente a nossa vocação é maravilhoso, não fosse por um detalhe. Um detalhe do tamanho do mundo. A Terra não tem recursos suficientes para o nosso ímpeto transformador. Já somos 7 bilhões de pessoas e seremos muitos mais. Nosso impulso transformador só vai se expandir nos próximos anos. O que faremos diante deste enorme dilema? O homem vai parar de transformar o mundo? Vai abolir uma vocação tão bela e profunda da noite para o dia? Como vamos tornar compatíveis a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra? Podemos começar com um punhado de sementes. Há milhares de anos, deve ter havido um momento em que, pela primeira vez, se percebeu que uma semente guardava uma planta futura. Com água abundante e a energia do sol, um grão aparentemente inerte renascia, transformava-se. Uma semente é vida latente, secreta, misteriosa, apaixonante. Em todas as culturas, a semente sempre foi um símbolo poderoso de transformação do futuro. Quais são as sementes de hoje? Sabemos que o homem não vai parar de transformar o mundo. A vontade de transformar está praticamente inscrita no nosso código genético. Assim, se temos uma chance, é a de aplicar nossa vocação transformadora sobre ela mesma. Transformar a própria transformação. As sementes de hoje
São as ideias e atitudes capazes de fazer com que o homem passe a transformar o mundo de maneira mais limpa, mais pensada, mais responsável. Vamos incrementar ainda mais as fontes de energia renovável. Vamos investir na expansão da produção agrícola e nas práticas de baixa emissão de carbono. Vamos promover a segurança alimentar e a inclusão social. Vamos reduzir o desmatamento. Vamos conservar as florestas e a biodiversidade e buscar meios de compensar as perdas do passado. A conservação dos recursos naturais da Terra é um compromisso que deve ser assumido pelos países que ainda têm muito o que conservar e por aqueles que já perderam a maior parte da sua riqueza ambiental. As sementes de nosso futuro comum estão aqui, agora, em nossas mãos. Que elas se espalhem pelo mundo todo e brotem, desabrochem, frutifiquem. E que a sombra de suas árvores e a doçura de seus frutos nos confortem e alimentem por incontáveis gerações. Gestão pública comprometida com sustentabilidade tem nome: ICMS Ecológico. Eu quero inicialmente agradecer o convite na pessoa da doutora Flávia Malucelli e dizer da minha satisfação em poder estar aqui, contar um pouco da história do ICMS Ecológico. Lei essa que sonhei lá há 24 anos atrás, conhecendo a realidade dos municípios ecológicos do Paraná. Eu vou contar um pouco de dois municípios. O município de Guaraxaba, ele possui 93% do seu território com áreas de proteção ambiental, criadas por leis federais, estaduais e municipais. Se nós imaginarmos e pensarmos como era Guaraxaba antes da lei do ICMS ecológico e depois da lei do ICMS ecológico, nós vamos verificar o significado da lei. A população de Guaraxaba, uma criança para nascer, saía de uma ilha e demorava até mesmo 3 horas para chegar no município e depois mais 3 para se dirigir até o hospital mais próximo, que era Antonina. O município de Guaraxaba recebia de ICMS em torno de R$20 mil por mês. Com a lei, ele passou a receber em torno de R$500 mil por mês. Então foi possível a inclusão social, foi possível a ampliação do investimento na área da educação do município, foi possível comprar barcos para que se levasse o medicamento para as pessoas nas ilhas, excluídas de toda sorte. Enfim, mudou a vida daquele município. Se nós formos pensar num outro município aqui da região metropolitana, o município de Piraquara.
é um município que também tem 93% do seu território, por lei, área de preservação ambiental, sobretudo manancial de abastecimento público. 70% da água que se consome em Curitiba e na região metropolitana vem do nosso vizinho município de Piraquara. Então, nós não podemos e não podíamos admitir, como penso que não podemos admitir, que sejam chamados de municípios pobres, condenados ao empobrecimento. Se eles têm aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a importância ambiental. Então, era preciso compatibilizar o crescimento econômico com a preservação ambiental. Surgiu, então, a oportunidade na Constituinte, que eu fui constituinte em 88, no Paraná, combinando com o artigo 158 da Constituição Federal, fazer constar a possibilidade de compensação financeira. Em 91, ingressei com uma lei complementar, Lei 59/91, que mereceu os mais calorosos debates na Assembleia Legislativa do Paraná e dentro da gestão pública como um todo, porque mexeria efetivamente com interesses econômicos de municípios beneficiados e aqueles municípios que cortaram uma fatia menor para poder repassar esses recursos. Muito bem. Todos sabem que o ICMS é um tributo que é repartido no Estado e é de competência da legislação também no Estado. Então, no caso, o Paraná tem 100% de receita do seu ICMS, fica 75% para o Estado. E 25% são distribuídos com alguns critérios. A importância populacional do município, a importância territorial do município e outros fatores. E eu, então, introduzi 5% dos 25% para quem preservasse o meio ambiente. 2,5% para os municípios com responsabilidade de preservar mananciais de abastecimento público e 2,5% para os municípios com unidade de conservação. Então, em 1º de janeiro de 92, a lei entra em vigor. Isso depois de muita luta, e ela entra em vigor. 52 municípios credenciados. Hoje, 240 municípios beneficiados. Qual foi o resultado positivo, né, na questão ecológica? 560 novas áreas verdes criadas. Segundo o Instituto Ambiental do Paraná, teve um aumento, um incremento de 160% das nossas áreas ecológicas. Então, é um resultado prático extraordinário. Alguém sempre me indaga, mas para onde vai esse dinheiro? Porque ele não é um recurso carimbado. Ele não é um recurso carimbado porque a legislação, a Constituição, determina a autonomia do município na aplicação dos seus recursos. Então, o que nós podemos fazer, na condição de legislador, é criar uma lei compensatória. Darmos um peso, uma importância para quem tem áreas de preservação ambiental. Assim como é dado um peso para o município que possui indústrias. Assim como é dado um peso para os municípios que possuem agropecuária. Mas é interessante que ninguém pergunta se esses recursos estão sendo fiscalizados em outras áreas, mas o ICMS ecológico pergunta. Por quê? Porque há uma preocupação da população de que efetivamente se invista na qualidade de vida. Mas aí eu acalento a todos dizendo o seguinte: quando eu propus a lei, eu já designei
a Secretaria do Estado do Meio Ambiente como fiscalizadora da aplicação dos recursos do ICMS ecológico. Então, ano a ano, muda o índice. Se o município, vamos dizer, de Piraquara, deixar cair a qualidade da água que bebemos, ele diminui a sua participação no ICMS ecológico. Agora, se o município não permitir que novas ocupações ocorram, que a qualidade da água ficou ainda melhor, é claro, será aumentado o ICMS ecológico no ano seguinte. Agora, a lei é aberta. Se um outro município lá do Sudoeste, ou Noroeste, ou Norte Pioneiro, ou Litoral, ou qual canto do Paraná for, criar uma área de preservação por lei municipal, estadual ou federal, ele tem, então, a possibilidade de se credenciar a receber os recursos do ICMS ecológico. E, olha, os recursos não são tão pouco assim, porque em 21 anos, o ICMS ecológico no Paraná já pagou em torno de 3 bilhões e 400 milhões de reais. É um belo incentivo. Eu acho que é um incentivo muito importante. Só falta difundir a lei. Só falta que as pessoas que habitam nesses municípios ecológicos levem à Câmara de Vereadores a ideia de que os vereadores podem carimbar sim o recurso nisso ou naquilo. Inclusive, pode se basear na receita do ano anterior, do ICMS ecológico, e dizer que vai ser investido nessa prática ambiental ou naquela outra prática ambiental. Bom, o que aconteceu com o pioneirismo do Paraná com o ICMS ecológico? Já em 93, o Estado de São Paulo respondia, fazendo também uma lei no Estado de São Paulo. Aí, mais 15 estados da federação já possuem uma lei similar à do Paraná. Eu não digo que seja a lei que tenha 5% de distribuição dos 25%. Alguns têm 3%, outros têm 2%, outros têm 4%, mas, enfim, segundo o IBGE, é a lei que mais investe em meio ambiente no país. São em torno de 500 municípios brasileiros que recebem esse incentivo fiscal. É um grande passo, é um grande avanço. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é de que nós temos que pensar o seguinte: enquanto o meio ambiente não for uma preocupação coletiva, a luta há de continuar. E, evidentemente, todos nós vamos continuar lutando para que a responsabilidade socioambiental aumente cada vez mais. Lembrando que lá, em 1987, quando começamos essa luta, a palavra hoje chave, sustentabilidade, pouco estava em uso. E hoje nós chegamos num momento mais avançado, onde está se colocando a importância de ser e não só ter. E cuidar do meio ambiente é compatibilizar o ter e o ser. E o ICMS ecológico, modéstia à parte, deu a sua contribuição. O mapa que eu pedi é para que as pessoas tivessem uma dimensão de onde chegou no Brasil o ICMS ecológico. O que está em verde é o que mostra os estados que já elaboraram a lei e está em vigor, né? É só apenas essa dimensão que eu gostaria de mostrar a todos, partindo do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná, São Paulo, Minas Gerais
indo para o Rio de Janeiro, indo lá para o norte, nordeste, chegando lá, esse é o mapa, onde está em verde, é o mapa onde está o ICMS ecológico presente. Para que vocês tenham uma ideia de como foi aceita essa semente do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação.